capítulo 8 de Romanos e o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que o ressuscitou, a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Esse habitar é morar. Por exemplo, eu moro lá em São Paulo. Eu habito lá em São Paulo. Assim é, o Espírito de Deus habita em mim, ele mora em mim. Agora, para que isso aconteça, para que esse Espírito de Cristo habite em mim, more em mim, é necessário que eu creia na minha atração, na minha inclusão, na minha morte com Cristo e no meu sepultamento e na minha ressurreição com Cristo. Todas as coisas que aconteceram com Cristo lá na cruz do Calvário, aconteceu comigo. É assim que eu perco a natureza terrena, a natureza adâmica e a iniquidade, a fonte produtora do pecado. E aí Jesus habita em mim, pela ressurreição dele e eu nele. Eu ressuscitei com ele. Para isso eu tive que morrer com ele. Tive que ser sepultado com ele. Sepultado no sepulcro, morto, porque João 12:32 diz que quando ele fosse posto no madeiro e ficasse entre a terra e o céu, ele atrairia a todos. Todos. Por que essa atração? Porque o único Filho de Deus, o unigênito, é Jesus. Isso significa dizer que eu não era filho de Deus, eu era uma criatura. Mas como eu fui atraído no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, então eu fui identificado. Quando o Pai olha para o Filho na cruz, ele vê Jesus. Então eu sou identificado como filho de Deus porque estava em Jesus sendo crucificado. E como Cristo foi crucificado, e eu sei que o significado da crucificação é morte, eu morri com ele. Romanos 6,6 diz isso. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito e não servimos mais ao pecado. E Romanos 6,7 diz que quem morreu justificado está do pecado. Então, quem morreu? Eu. Essa é a lógica, é a sensatez, é a lucidez deste pensamento. Ora, se eu estava em Jesus sendo crucificado, eu fui atraído nele. João 12:32 diz isso. E Romanos 6,6 diz que o meu homem velho foi com ele crucificado. Ora, eu sei que Jesus, ao ser crucificado, ele morreu. E eu? O meu homem velho não morreu com ele crucificado? Então eu morri. Aí você vai entender o que Paulo está falando em Gálatas 2:20. Ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque o Espírito enviado de Deus, o Espírito enviado por Jesus, lembra que ele disse que ia para o Pai e enviaria o Consolador? O Espírito da verdade, ele enviou não para que ele viesse aqui e voltasse para o céu, não, mas para que ele ficasse habitando, morando em cada um daqueles que creem no que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Como que eu creio nisso? Ouvindo o Evangelho. Para isso tem que ser o Evangelho.
O Evangelho. Porque o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. É ele que vai me trazer essa consciência de que eu morri, não vivo mais eu, mas quem vive é Cristo. E esse viver que eu tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que isso? Porque a lei exige e exigia. Exige a morte de quem ainda não creu, não ouviu o Evangelho e não creu, não crendo não nasceu de novo, ainda não é filho, porque ainda não se viu no Filho, no único Filho. Até possa dizer por aí, abertamente, em alto e bom som, que é filho de Deus, mas não é verdade. É uma criatura, porque o Filho de Deus é Jesus Cristo. Eu preciso me ver crucificado com ele para identificado ser como filho. Então as pessoas se dizem filho de Deus sem saber como é esse processo de filiação. Eu fui adotado, mas eu fui adotado em Cristo. É em Cristo. Fora de Cristo não existe essa adoção de filho. Não existe. Então eu fui adotado nele. Agora, se eu não tenho o Espírito de Cristo, é simples. Não precisa se zangar, se enaltecer, se engrandecer, brigar, arrumar confusão. Não precisa nada disso. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, é simples assim. Eu não sou dele. É o verso 9 de Romano 8. Ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Simples assim. Agora, se eu ouvir o Evangelho, eu creio que morri. Por quê que eu tenho que morrer? Porque eu nasci morto. Eu fui gerado no ventre da minha mãe. O meu pai e minha mãe me geraram. Então eu nasço da carne. E quem nasce da carne é carne. Isso quer dizer que eu tenho que nascer de novo. E agora eu tenho que nascer do Espírito, da palavra. Para isso eu tenho que ouvir o Evangelho, porque o Evangelho vai dizer como que Jesus me fez, nele mesmo, para ele mesmo. E por que eu nasci morto e tive que morrer? Para reviver. Porque Deus estabeleceu uma lei lá no Éden. Ele disse que de todas as árvores do jardim, Adão poderia comer livremente, menos da que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Dessa não comerás, porque no dia em que tu comer, certamente morrerás. Lembre-se, esta lei é antes do pecado, porque pecado é ele desobedecer. Então a lei foi estabelecida, ele desobedeceu, morreu. E todos nós que nascemos no planeta Terra, nascemos mortos. Precisamos renascer. E para renascer, temos que crer que a morte matou a morte. Que morte? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos atraiu nele incluído, morremos, é a morte que mata a morte. Fomos sepultados com ele na ressurreição, ressurgimos. Agora somos novas criaturas, nova criação. E o Espírito Consolador habita em nós, vivificando, testificando com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Agora sim, se você crê, se você ouviu o Evangelho e você creu que o que aconteceu com Jesus aconteceu com você, você é filho de Deus, nasceu de novo. E eu vou além, eu digo que jamais você perderá a sua salvação, jamais. Digo isso a você, nesse instante.